eu quero te adorar, sentir tuas mãos me tocar. A tua presença me trouxe amor. Pai, que o seu nome seja reconhecido como santo. Venha o seu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Amém. Sejam bem-vindos. Vamos aprender ouvindo e acompanhando a palavra do Deus Altíssimo, que é o Filho amado, o nosso Senhor. Em Apocalipse 19 versos 12 a 13 fala que ele se chama a Palavra de Deus. Estarei colocando vídeos com as notas abertas. Por favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. Tempos depois, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também conhecido como Mar de Tiberíades. Uma grande multidão estava seguindo, porque eles tinham testemunhado os seus milagres de cura. Jesus subiu a um monte e se sentou lá com os discípulos. Estava chegando o dia da comemoração da Páscoa judaica. Quando Jesus percebeu que havia uma grande multidão vindo para encontrá-lo, perguntou a Filipe: onde podemos comprar pão bastante para alimentar todas essas pessoas? Ele só perguntou isso para ver como Filipe reagiria, pois Jesus já sabia o que ia fazer. E Filipe respondeu: 200 moedas de prata não comprariam pão bastante para cada um ter o seu pedaço. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: há um garoto aqui que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas do que adiantaria isso com tantas bocas para alimentar? Jesus respondeu: façam com que todos fiquem sentados. Havia um grande terreno gramado lá, então todos se sentaram no chão. Quase 5.000 homens estavam ali. Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os distribuiu entre os que estavam lá. Então, ele fez o mesmo com os peixes, garantindo que todos tivessem o bastante para ficarem satisfeitos. Depois de todos terem comido, ele disse aos discípulos: juntem as sobras, para que nada se perca. Os discípulos encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães de cevada, que as pessoas comeram. Quando as pessoas viram esse milagre, disseram: certamente este é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus percebeu que eles queriam forçá-lo a se tornar o seu rei. Então, saiu e subiu sozinho o monte. No fim da tarde, os discípulos desceram para o mar, entraram em um barco, e cruzaram as águas em direção à cidade de Cafarnaum. Já era noite, e Jesus ainda não tinha se juntado aos discípulos. Um forte vento começou a soprar, e o mar ficou muito agitado. Quando o barco já estava a uns 5 ou 6 quilômetros longe da costa, eles viram Jesus, caminhando sobre a água, vindo em direção a eles. Eles ficaram muito assustados. Jesus lhes disse: não tenham medo, sou eu. Então, eles, com boa vontade, ajudaram Jesus a subir no barco, e, imediatamente, chegaram ao lugar para onde queriam ir. No dia seguinte, a multidão que havia ficado do outro lado do mar notou que havia apenas um barco lá, e que Jesus não tinha ido no mesmo barco com os seus discípulos, quando eles saíram. Então, outros barcos chegaram da cidade de Tiberíades, parando perto do lugar em que eles tinham comido pão, que fora abençoado pelo Senhor. Quando a multidão percebeu que nem Jesus e nem os seus discípulos estavam mais lá, eles entraram nos barcos e foram para a cidade de Cafarnaum, para encontrar Jesus. Quando eles encontraram Jesus do outro lado do mar, perguntaram a ele: Rabi, quando você chegou aqui? Jesus respondeu: eu lhes digo que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, não porque entenderam os milagres. Não se preocupem com a comida que se estraga. Pelo contrário, concentrem-se na comida que dura para a vida eterna, e que o Filho do Homem dará a vocês, pois Deus, o Pai, colocou o seu selo de aprovação no Filho. Então, eles lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar o que Deus quer? Jesus respondeu: o que Deus quer que vocês façam é ter fé naquele que foi enviado por ele. Eles perguntaram: que milagre o Senhor vai realizar para que vejamos e tenhamos fé? O que o Senhor é capaz de fazer? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, para cumprir o que as sagradas escrituras dizem. Ele lhes deu pão do céu, para que comessem. Jesus respondeu: eu lhes digo que isto é verdade. Não foi Moisés quem lhes deu pão do céu. É o meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Eles disseram: Senhor, por favor, sempre nos dê esse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Todos os que vêm até mim nunca mais passarão fome, e todos os que creem em mim nunca mais terão sede. Porém, como eu expliquei a vocês antes, vocês me veem, mas ainda não têm fé em mim. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu não rejeitarei nenhum deles. Pois eu desci do céu não para fazer o que eu quero, mas, sim, para fazer o que meu Pai quer. O que ele quer é que eu não perca ninguém que ele tenha me dado, mas que eu ressuscite todos eles no último dia. O que o meu Pai quer é que todos que veem o Filho, e têm fé nele tenham a vida eterna. Também, que eu os ressuscite no último dia.
Então, os judeus começaram a reclamar de Jesus, por ter dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles disseram: este não é Jesus, o filho de José. Nós conhecemos o seu pai e a sua mãe. Então, como ele pode agora nos dizer: eu desci do céu? Jesus disse: parem de resmungar uns com os outros. Ninguém poderá vir até mim, a não ser aquele que o Pai, que me enviou, me trouxer. E eu irei ressuscitá-lo no último dia. Como os profetas escreveram nas Sagradas Escrituras, todos serão ensinados por Deus. Todos os que escutam o Pai, e que aprendem com ele vêm até mim. Isso não significa que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Ele, sim, já viu o Pai. Eu lhes digo que isto é verdade. Qualquer um que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas mesmo assim morreram. Porém, esse é o pão que desceu do céu, e qualquer um que comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem comer desse pão viverá para sempre. O pão é minha carne, que eu dou para que o mundo possa viver. Então, os judeus discutiram intensamente entre si: como este homem pode nos dar sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu lhes digo que isto é verdade. A menos que vocês comam a carne do Filho do Homem, e bebam o seu sangue, vocês não poderão verdadeiramente viver. Aqueles que comem a minha carne e bebem o meu sangue têm a vida eterna, e serão ressuscitados no último dia. Pois a minha carne é alimento verdadeiro, e o meu sangue é bebida verdadeira. Os que comem a minha carne e bebem o meu sangue permanecem em mim, da mesma maneira que eu permaneço neles. Assim como o Pai, que vive, foi quem me enviou, e eu vivo por causa dele. Todos os que se alimentam de mim viverão por minha causa. Este é o pão que desceu do céu, não do tipo de pão que os seus antepassados comeram, e mesmo assim morreram. Todos que comerem deste pão viverão para sempre. Jesus disse isso enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, ao ouvirem o que ele lhes falara, disseram: isso é difícil de aceitar. Quem pode seguir esses ensinamentos? Jesus percebeu que seus discípulos estavam murmurando a respeito do que ele tinha dito. Então, lhes perguntou: vocês ficaram ofendidos com isso? Então, e se vocês vissem o Filho subir para onde ele estava antes? O Espírito é o que dá vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Ainda assim, há alguns de vocês que não creem em mim. Jesus sabia desde o início quem não tinha fé nele, e quem o haveria de trair. Jesus também falou: é por isso que eu lhes disse que ninguém poderá vir até mim, a não ser que o Pai torne isso possível. A partir desse momento, muitos dos discípulos de Jesus desistiram, e não o seguiram mais. Então, Jesus perguntou aos 12 discípulos: e quanto a vocês, também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, quem nós seguiríamos? Você é o único que tem as palavras da vida eterna. Nós cremos em você, e também temos certeza de que você é o Santo que Deus enviou. Jesus respondeu: fui eu que escolhi vocês, os 12 discípulos. Ainda assim, um de vocês é um diabo. Jesus estava se referindo a Judas, filho de Simão Iscariotes. Ele foi aquele que, mesmo sendo um dos 12, iria trair Jesus. João capítulo 6. O apóstolo Paulo falou uma coisa muito importante na sua despedida. Confira em Atos dos Apóstolos capítulo 20 versos 25 a 35. Agora, eu tenho certeza de uma coisa, de que vocês, para quem eu anunciei o reino de Deus, não me verão novamente. Assim, declaro a vocês, hoje, que eu não sou responsável caso alguém se perca. Eu não hesitei em contar a vocês tudo o que Deus queria que soubessem. Cuidem-se, e cuidem também de todo o rebanho, que o Espírito Santo lhes deu para que o acompanhem, e o guardem. Cuidem da igreja de Deus, a qual ele comprou com o sangue do seu próprio filho. Eu sei que, depois que eu for embora, lobos ferozes chegarão para atacá-los, e irão espalhar o rebanho. Surgirão, dentro do seu próprio grupo, homens que irão torcer o que é certo e bom para conseguirem seguidores para eles mesmos. Então, cuidado. Não se esqueçam de que, por 3 anos, eu os ensinei por dias e noites, derramando lágrimas por vocês. Agora, eu os deixo aos cuidados de Deus, e com a mensagem de sua graça, ele que é capaz de fortalecê-los, e de lhes dar a herança que pertence a todos os que se mantêm firmes com ele. Eu nunca desejei a prata, o ouro ou as roupas de ninguém. Vocês sabem que eu trabalhei com minhas próprias mãos, para suprir tudo o que eu e os que me acompanhavam precisávamos. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que devemos trabalhar para ajudar os mais fracos, sempre nos lembrando das palavras do Senhor Jesus. Há mais felicidade em dar do que em receber.